Amém. Senhor, nós queremos te agradecer por esse dia, queremos te agradecer pela oportunidade de separar esse tempo para estudar a tua palavra, para meditar na tua vontade, para ouvir a tua voz, que alcança a nossa mente, o nosso coração, o nosso interior, que vai além, Deus, dos nossos ouvidos, o Senhor alcança o nosso coração. E é nesse lugar, Deus, onde nós queremos consolidar as tuas verdades, os seus princípios, as suas doutrinas. Por isso, abre o nosso coração e que nessa noite a gente possa aprender um pouco mais na tua presença. Se nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, irmãos, vamos lá. Semana passada, nós falamos um pouquinho sobre pecado original e graça preveniente. Então, lá, a primeira aula foi sobre isso: pecado original e graça preveniente. Lá a gente explicou um pouquinho falando desta doutrina, a doutrina que fala da condição do ser humano, né, na condição de pecador, ele se torna totalmente separado de Deus. É a ideia que tanto os arminianos como os calvinistas acreditam que o ser humano é totalmente depravado, que a gente fala na teologia, que é totalmente caído, sem condição alguma de se salvar, sem condição alguma de se voltar para Deus. E a graça preveniente é a ação de Deus em busca desse pecador. Então, a gente falou um pouquinho sobre isso, mostrou alguns pontos na visão wesleyana. Se você quiser revisar aquilo lá, né, dá uma olhadinha. Lembrando que são, né, muitas coisas podem ser abordadas aí, né, mas é apenas uma forma de você quiser se aperfeiçoar nisso, pegar a partir dessa aula, procurar um pouco mais, aprender um pouco mais, que é bem complexo. Vão se desdobrando assuntos sobre esses temas, sobre o pecado original, sobre a graça preveniente, né, como essa graça chega, né, por aí vai. Então, hoje a gente quer falar de um outro ponto da doutrina, mas antes, deixa eu só colocar aqui para vocês, deixa eu ver se dá para aparecer aqui na tela. Depois eu coloco no grupo um livro que eu gosto muito, que fala sobre doutrina, né? Em defesa do arminianismo wesleyano. Os metodistas, nós somos, não só metodistas, né? Igreja do Nazareno, as igrejas pentecostais, elas foram muito influenciadas por John Wesley também, a questão doutrinária. Claro que a igreja pentecostal, ela caiu muito para o lado do que a gente chama de é o lado mais místico, né, da questão, mas o Wesley influenciou muito, porque o Wesley era muito preocupado com a questão prática, né? O Wesley foi teólogo do povo. Então, esse livro aqui, ele vai falar um pouquinho de Wesley, de Armínio, né? E o Wesley no sentido da formação teológica. O Wesley vai, podemos dizer assim, colocar alguns pontos importantes dentro da visão arminiana, né? Como a questão na vida de santificação, a questão da ideia de que a gente pode cair da graça, a graça preveniente, que é algo que vai além, né, vai além do, das questões de igreja, né? Igual, por exemplo, um ponto interessante. Armínio acreditava que o evangelho, só através da pregação do evangelho que a graça chegava em alguém, né? Já o Wesley acreditava que a morte na cruz alcançou a humanidade toda. E aí o evangelho precisa chegar para as pessoas entenderem o que Deus fez, né? O evangelho vai revelar o que Deus já fez. Então, quando o evangelho é pregado, as pessoas entendem quem é esse Senhor. Enquanto o evangelho não chega, a pessoa ainda não tem noção do que está acontecendo. Tanto é que ela atribui muita coisa boa que ela recebe a um outro Deus, né? Muita coisa boa que ela recebe, ela atribui a um Deus. Aí tem gente que cria tese, falando que o diabo também faz milagre, e por aí vai. Na visão de Wesley, é a graça de Deus que concede milagre para as pessoas, bênção para as pessoas, é o amor de Deus liberado mesmo de forma abundante. Agora, Deus quer mais do que resolver
questões momentâneas, né? Deus quer salvar a nossa vida. Então o evangelho chega para dizer que a pessoa precisa de arrependimento, precisa de mudança de vida. Então, a gente vai falar hoje exatamente sobre isso, sobre 2 pontos, né, duas doutrinas, né, que a gente vai trabalhar hoje, né, nesta aula. Como eu disse, é bem resumido, porque a gente está tentando ganhar tempo. Na primeira aula, a gente falou de 2 doutrinas, pecado original e graça preveniente. Hoje a gente vai falar sobre livre-arbítrio e arrependimento. A liberdade dada por Deus e a necessidade de deixar o velho homem. Tá bom, gente? Então, a gente vai trabalhar isso nessa aula de hoje, né? Primeira coisa, então, que a gente vai falar, a liberdade dada por Deus, trabalhando aí a ideia do livre-arbítrio, e a doutrina wesleyana do livre-arbítrio. Vamos lá. Wesley acreditava que Deus concedeu aos seres humanos o livre-arbítrio, permitindo-lhe escolher entre bem e o mal. Essa capacidade de escolha é essencial para a responsabilidade moral e espiritual, segundo Wesley. Desculpe. É essencial para a responsabilidade moral e espiritual. Segundo John Wesley, o livre-arbítrio foi restaurado em certa medida pela graça preveniente, graça que vem antes da conversão e capacita, né, todos os seres humanos a responder o chamado de Deus. Então, primeiramente, a gente olha para essa ideia de livre-arbítrio, a gente pensa o seguinte: é uma capacitação de Deus. O ser humano, na queda, o ser humano, no seu pecado, né, original, ele perde a capacidade de escolher entre o bem e o mal. Ele é totalmente levado para o mal. Totalmente. Mas a graça de Deus, a graça preveniente, o favor de Deus é concedido para que a pessoa possa escolher. Então, os calvinistas pensam assim também, né? O ser humano é totalmente caído e é Deus que se propõe ir na direção daqueles em quem ele ama. A dificuldade do calvinismo que a gente entende como arminiano que nós somos, é, é que Deus decidiu amar todos. Os calvinistas acreditam que Deus apenas ama os eleitos, né? Então é uma dificuldade meio complicada a gente entender isso, né? Deus, se é para escolher pecador, escolheu todos, não tem pecador melhor, pior, estão todos na mesma condição. Então a graça de Deus é uma graça para todos e é ela que capacita, então, o ser humano a escolher o bem e o mal. Então é pela graça de Deus. Então esse livre-arbítrio, isso é dado por Deus. Tá bom, gente? Essa graça preveniente significa que, embora a humanidade tenha caído no pecado e esteja inclinada ao mal, Deus, em sua misericórdia, proporciona a todos uma oportunidade real de escolher a salvação em Cristo. Não é o ser humano que, por sua própria capacidade, se volta para Deus. É, mas, mas é Deus quem, por meio da graça, possibilita essa volta. Então, é totalmente iniciativa por Deus. Primeira coisa que a gente falou, então, a liberdade dada por Deus, é Deus que concede essa liberdade, né, do livre-arbítrio. O livre-arbítrio é uma capacitação quando Deus chega, a graça de Deus chega. Sem a graça de Deus, a gente nem sabe que está perdido, a gente chega à conclusão que possa existir um Deus, e aí a gente acha que Deus está longe, que a gente tem que. Aí por aí vai, as teses, né, que a gente encontra nas religiões, mas a ideia bem clara para nós é que nós estávamos caídos e Deus veio nos resgatar através da sua graça. Responsabilidade pessoal. Com o livre-arbítrio, com o livre-arbítrio, Wesley defendia, com o livre-arbítrio vem a responsabilidade de responder ao convite de Deus para a salvação. Wesley defendia que a salvação não é imposta, mas oferecida. Olha só, gente, isso é interessante. Dentro da ideia doutrinária, a gente entender como é que Deus se relaciona com a gente, como é que Deus se coloca diante de nós para que Ele possa salvar a nossa vida, né? Ele propõe, ele oferece, não impõe. É que cada pessoa deve escolher aceitar
ou rejeitar a graça de Deus. A resposta a essa oferta é o arrependimento e a fé em Cristo. Wesley defendia que o livre-arbítrio não é uma capacidade inata, mas uma resposta possível por causa da ação preveniente de Deus na vida de cada pessoa. Essa graça não obriga ninguém a se arrepender, mas capacita. Desculpe aqui, quando eu vou ler aí, a tela me atrapalha. Mas capacita o pecador a fazê-lo. Então, esse primeiro ponto que a gente trabalhou aqui é o seguinte: a ideia de livre-arbítrio, o livre-arbítrio é uma ação de Deus em nosso favor. O ser humano não tem livre-arbítrio por si só. É Deus que concede isso. Então, quando a gente entende sobre Cristo, a gente entende sobre Jesus, sobre a salvação, a gente vai entender que este amor nos alcançou, nos dando a possibilidade do livre-arbítrio. Então, quando Deus chega em nós e propõe, ele vai propor uma vida nova. O Wesley entendia isso, e isso eu acho interessante porque a gente vê a maneira que Deus se relaciona com a gente, com a humanidade. Ele vai oferecer essa nova vida. Ele não vai impor. Então, por isso que é pela fé, o relacionamento com Deus pela fé fica muito mais compreendido isso, porque a gente vive pela fé, porque a fé é a única maneira na qual os seres humanos, como nós, limitados, poderíamos relacionar com Deus sem que esse relacionamento fosse imposto. Porque se fosse literalmente Deus aparecendo para nós, vamos colocar assim, a gente iria esbarrar naquilo que os calvinistas acreditam, que é a graça irresistível. Eles acreditam que quando Deus chega, não tem como negá-lo, não tem como negar a presença de Deus. Né? Eu também acredito que não tem como, mas Deus se relaciona com a gente não como um Deus que se impõe, mas um Deus que oferece. Por isso que é resistível, sim. A gente acredita que esta graça que é oferecida, ela pode ser resistida. A gente, por vários fatores, por desejos da carne, e sempre desejos da carne, né? Sempre deseja a carne, a gente vai falar, não, não, não preciso, não. A pessoa ainda não tem muita consciência do que está acontecendo, ela vai resistir. Então a gente acredita que a graça de Deus pode ser resistida. E quando a gente tem essa consciência, nossa vida com Deus, eu entendo que ela muda, porque a gente vai ver que tem coisas que a gente impede Deus de fazer, vamos dizer assim, porque a gente não se rende, a gente não se curva, a gente não se arrepende. A gente vai trabalhar sobre arrependimento. Então, a graça de Deus nos leva a ter o livre-arbítrio, ao ponto desse livre-arbítrio a gente poder falar não para Deus. Então, a nossa ideia de livre-arbítrio é essa. Não existe livre-arbítrio sem Deus. Quando Deus chega, ele nos dá a possibilidade até mesmo de dizer não para ele. Então, o livre-arbítrio só existe se Deus chegar. Então, esse livre-arbítrio, quando vem, ele, ele vai chegar até nós e a gente vai assumir, então, a responsabilidade. Existe uma responsabilidade pessoal nisso. Deus quer que o ser humano tenha capacidade de se colocar, né? De dizer sim ou não. Deus leva a gente a participar. A salvação, a crítica que os calvinistas, né, falam sobre nós é que a gente coopera na salvação, que a salvação depende do homem, não só de Deus. A gente acredita que a salvação é única, é só Deus que pode dar. Mas esta salvação implica em nos levar a ter consciência da nossa responsabilidade. Aí que está a questão. A gente precisa fazer algo. E o que, que Deus quer que a gente faça? Pagar o preço que ele pagou? Não, porque não tem como a gente pagar. Mas a capacitação que Deus oferece a nós nos faz ter uma postura onde nos leva a ter algumas ações, né, para que a gente possa desfrutar dessa salvação. Então, não é que o homem tem poder, é que o homem agora tem responsabilidade. Se não fosse Deus, a gente não teria responsabilidade nem capacidade de responder a essa graça que se aproxima que vem até nós. Algumas referências bíblicas, tá, dessa ideia de que Deus propõe, de que esse livre-arbítrio ele leva a gente a decidir, a escolher. A gente vai ver isso no Antigo Testamento e no Novo Testamento.
Em Deuteronômio 30, 19, está escrito: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, que vos propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Olha o termo aí, escolhei. Ele vai colocar o ser humano nessa condição. Eu vou colocar vocês agora diante disso, escolhe, pois a vida para que vivais, tu e a tua descendência. Então, no Antigo Testamento, tempo da lei, Deus já estava levando o homem à consciência de ter a sua responsabilidade. Josué capítulo 24, versículo 15, porém, se vós parecer mal servir o Senhor, escolhei hoje uma ordem a quem sirvais. Lá no final do livro de Josué, Josué vai fazer essa pergunta para o povo lá. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, aqui no Antigo Testamento, a gente vai ver já essa ideia de graça de Deus levando o homem à escolha, a essa decisão, né, a ter uma postura que corresponda e use o livre-arbítrio para o bem e não para o mal. Aí já no Novo Testamento, a gente vai ver João 1:9 falando do Cristo encarnado, né? Aquele poema extraordinário lá, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, né? O Verbo se encarnou, que é Jesus Cristo. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Então, esta luz que vem para iluminar e mostrar para o homem o que ele precisa fazer. Ilumina todo homem. Tito, capítulo 2, versículo 11, porque a graça, estou apanhando até hoje, não sei porque a tela some de mim, porque a, porque a graça de Deus se se ha, mani- se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Né? Falando desta possibilidade de todos os homens viverem essa salvação, a partir da ideia de que Deus chega até as pessoas, todos, e aí a gente precisa se colocar. Né? A resposta, a resposta a o que Deus espera para gente, espera da gente nesta decisão de usar bem o livre-arbítrio é o que a gente vai falar agora, né? Que é o arrependimento, né? A necessidade de deixar o velho homem. Tá bom, gente? Então, o primeiro ponto aí, a primeira doutrina, o livre-arbítrio. Livre-arbítrio que é dado por Deus, que é uma capacitação de Deus. Sem Deus, a gente não teria essa condição. Então, é a graça preveniente, que a gente chama, graça, que é uma iniciativa do próprio Deus em alcançar o perdido. Quando ele nos alcança, ele nos leva a ter consciência e capacidade de chegar à conclusão de que é melhor seguir o Senhor, é melhor largar nossa carne e seguir a vontade de Deus. Amém? E aí agora a gente vê na prática uma ideia de qual é a resposta que Deus espera da gente. Arrependimento. Arrependimento é a primeira reação que Deus quer que a gente tenha quando a gente se encontra com Ele. Quando a gente recebe essa graça, essa capacitação, esse livre-arbítrio, Deus quer que a gente decida pelo arrependimento. Tá? Arrependimento como mudança de mente e de coração. Para Wesley, o arrependimento era o primeiro passo no processo de salvação, mas não o último. Ele viu o arrependimento como uma resposta ativa ao chamado de Deus para abandonar o pecado e buscar uma nova vida em Cristo. O arrependimento como mudança de mente e coração. Continua na letra A. Wesley descreve o arrependimento como uma tristeza por ter pecado contra Deus e um desejo genuíno de mudança. Contudo, o arrependimento também envolve uma decisão moral. O pecador, em cooperação com a graça de Deus, decide conscientemente abandonar o pecado e viver em santidade. Isso aqui, essa palavra consciente, tem sido para mim assim, uma palavra que eu tenho meditado bastante sobre esse relacionamento com Deus, o que Deus faz com a gente. Quando o Espírito de Deus chega, quando a graça de Deus nos alcança, a graça é o favor, né, que esse Espírito concede a nós. Porque tudo é a ação do próprio Deus. É o próprio Deus que age, né? Não é uma força que ele envia. É o próprio Deus concedendo o quê? Graça, um favor que a gente não merecia. E esse Espírito, quando chega, ele trabalha na nossa consciência, nos dando consciência de quem a gente era,
Por isso que quando a gente amadurece como cristãos, a gente começa a entender quem a gente era. Na perspectiva não de culpa, não de ficar lembrando as coisas erradas que eu fiz, mas de consciência de quem eu era, de quem eu sou enquanto ser humano. Enquanto ser humano, sou um homem que ainda vive na carne e essa carne tem inclinações. E eu conhecendo quem eu sou, tendo consciência de quem eu sou, eu vou aprendendo a lidar com essas questões, eu vou aprendendo a me curvar diante de Deus, me curvar diante da sua vontade, para que ele possa de fato dominar a minha vida, eu conseguir gerar os frutos, né, meu caráter ser moldado. Então a consciência é fundamental. E a gente vê as pessoas assim com a consciência ainda muito limitada, de uma forma geral, né, onde as pessoas não conseguem sentir Deus falando na consciência. Eles não chegam à conclusão que Deus fala com ele o tempo todo. Ele não consegue, a consciência dele, né, ele precisa de comandos ainda para entender que Deus fala. Ele vive numa dependência ainda muito rasa ainda dessa caminhada, de que a sua consciência foi alargada, a sua mente e coração foi transformado, e hoje ele entende as coisas de uma forma mais profunda, né? Ele não vive superficialmente, dependendo, né, de coisas externas. Não, a consciência dele está totalmente restaurada. Então, nesse ponto do arrependimento, nessa mudança de mente, o Wesley vai destacar que é o primeiro passo, né? O primeiro passo é o arrependimento. E depois, com a consciência, né, o arrependimento, onde a pessoa decide abandonar o pecado e viver uma vida de santidade. Além disso, o Wesley considerava o arrependimento contínuo. Por isso que a gente tem na igreja, o nosso momento da igreja, nos nossos cultos, na nossa liturgia, é o momento do arrependimento, a confissão. Porque, dentro da visão wesleyana, considerava o arrependimento contínuo uma parte importante da santificação. Né? Uma parte importante da santificação para Wesley era essa ideia de arrependimento contínuo, que não é a gente ficar olhando para trás e sentindo tristeza, remorso, não, é uma noção de quem é, e esse arrependimento é toda vez negar a carne, né, que é o processo de santificação, quero melhorar, eu quero crescer. Ou seja, o processo pelo qual os crentes se tornam cada vez mais semelhantes a Cristo. Esse quebrantamento de saber que é limitado, totalmente dependente de Deus, e cada vez que a gente fica mais. Por mais que a gente melhore, por mais que a gente avance, toda vez que a gente tem experiência com Deus, a gente vê o quanto a gente é limitado. E aí a gente consegue realizar coisas grandes e a gente vai se aproximando de Deus, a gente fala, rapaz, se não é Deus, eu não conseguiria fazer isso. Então, se hoje você, como cristão, consegue fazer coisas que você não conseguia fazer lá atrás, não é, não é para você deixar que isso gere orgulho, vaidade no seu coração. Pelo contrário, é você ver que quanto mais você se aproxima, mais dependente você se torna. Mais noção, mais consciente de quem você é como ser humano, isso toma conta de você. Aí você não vai cair. Você não vai, né, deixar ser levado pela vaidade. E a gente vê muita gente, às vezes, que conquista uma posição, consegue fazer algo até em nome de Deus, caem porque ele consegue crescer, mas perde a consciência. Ele vai se iludindo com as coisas, mas a sua consciência, ela parece que ele perde a noção e muita gente cai quando consegue alguma coisa, cresce de alguma forma, a vaidade toma conta. Mas o Wesley destaca muito bem que esse arrependimento precisa ser contínuo, contínuo. A necessidade de deixar o velho homem. Deixar o velho homem refere-se ao abandono da vida antiga, marcada pelo pecado e pela rebeldia contra Deus. Em Efésios 4, 22 a 24, Paulo fala sobre o despojar-se do velho homem e se revestir do novo homem, criado segundo a verdadeira justiça e santidade. Então, o arrependimento ele é carregado dessa ideia destacada muito bem nesse texto de Efésios, que é abandonar o velho homem. É aquilo que a gente fala quando ministra sobre identidade, né? A gente precisa tirar o Egito de dentro de nós. Saímos do Egito, agora precisamos tirar o Egito dentro de nós.
Então, o arrependimento ajuda, né, a entender essa ideia, e o arrependimento é a resposta a este livre-arbítrio, é essa graça que se dirige, que se apresenta a nós. Então, a gente precisa deixar esse velho homem para trás. Wesley usou essa metáfora para ensinar que, através do arrependimento, o crente deve se afastar do pecado e se voltar para uma vida nova em Cristo. Essa transformação envolve uma mudança radical de comportamento. Mudança radical. Uma mudança, usando a palavra radical, uma mudança totalmente que nós chamamos de conversão, mudança de direção. Se antes eu ia para um lugar, hoje vou completamente para um caminho contrário. É uma mudança radical de comportamento, atitudes e valores. O velho homem representa a natureza pecaminosa, que deve ser deixada para trás, enquanto o novo homem representa a nova vida em Cristo, que deve ser vivida em obediência e santidade. Então, a ideia do arrependimento vem com essa mudança de mente e com essa necessidade de deixar o velho homem para trás. Alguns textos que falam sobre isso, que a gente vai encontrar na palavra, entre outros, a gente vai encontrar aí Romanos 6,6. Sabendo isto, que o vosso homem, que o vosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado. O Paulo vai destacar então que em Cristo nosso velho homem foi crucificado. Lá morreu e foi pago a dívida que a gente tinha em relação a Deus. Então agora nós vivemos nessa condição onde esse pecado é desfeito pela cruz e a gente não mais serve o pecado, serve ao Senhor. Ou a gente serve o pecado, ou a gente serve o Senhor. Colossenses 3, 9 e 10. Não mintais uns aos outros, pois já vós despides do velho homem com os seus feitos, e vos vestides do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, completamente uma mudança. Trocamos de vestes novas, vestes que nos renova para o conhecimento, né, para o entendimento daquilo que Deus tem para nós. E o texto de Efésios, aquele que está citado ali no estudo aí, a gente vai estar lendo ele agora. Que quanto ao trato passado, vos despojei do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado na verdadeira justiça e santidade. Tá aí os textos bases para essa ideia de arrependimento. Arrependimento é uma mudança de mente, é de fato largar o velho homem e ter agora uma nova mente. Pode ver que toda vez que fala sobre isso, essa mudança, esse novo nascimento está ligado à consciência, conhecimento, novamente, tá vendo? Um novo pensamento, uma nova forma de viver, uma nova forma de enxergar a vida, uma nova forma, pode pegar, forma de enxergar a vida. Então, a gente precisa ter isso bem claro para a gente, que não é apenas um ato, né, de mudar a gente de lugar, mudar a gente de religião, fazer a gente mudar apenas o culto que a gente faz, a música que a gente canta, a roupa que a gente veste. Não, é uma mudança pelo lado de dentro. O lado de dentro tem que mudar, aí o lado de fora, consequentemente, muda, mas é o lado de dentro que tem que mudar. Então, mudar a mente, a gente fala aqui no nosso conceito, na nossa ideia latino-americana, o lado de dentro nosso é o coração, né? O coração, e aí a gente leva isso para a emoção. Para o judeu, para essa linguagem aqui, o lado de dentro é a mente. O coração para eles é o entendimento. O coração não é só emoção, emoção também, mas é a mente, é o entendimento. E do nosso contexto aqui brasileiro, às vezes a gente pensa do lado de dentro só na emoção. Se a gente sente, tá bom. Não, a gente tem que entender. Se eu não entender quem eu era, eu não entendo quem eu sou, eu não consigo vencer as minhas limitações, não consigo depender mais de Deus, não consigo desfrutar do que a graça de Deus pode me dar. Então, que isso fique bem claro para a gente, essa mudança e arrependimento acontece no nosso coração. Eu não apaguei isso aqui do estudo anterior.
Agora a gente vai trabalhar algumas questões práticas, aplicações práticas sobre essas ideias, livre-arbítrio, né, e o arrependimento. Escolher viver em liberdade. A doutrina wesleyana incentiva os cristãos a usarem o seu livre-arbítrio para escolher viver em liberdade, não sob o domínio do pecado. Isso significa tomar decisões diárias que refletem a vontade de Deus e evitar aquilo que desonra a Deus. Deus nos capacita com esse livre-arbítrio a viver em liberdade. Viver essa liberdade não pode nos levar àquilo que Paulo exorta, né, lá em Coríntios, para que eles possam usar da liberdade para irem para a libertinagem. Que quando a gente comete aquilo que a carne quer, a gente não está livre, a gente está sendo escravo do pecado. Isso precisa ficar claro para a gente, porque quando a gente às vezes faz o que dá na cabeça da gente, a gente não está vivendo, a gente está sendo dominado pela carne, a gente está conseguindo enfrear o nosso próprio querer. A gente só é livre em Cristo, e quando a gente está em Cristo, significa tomar decisões em Cristo. Deus nos capacita a fazer as coisas que são da vontade dele. Não é Deus nos tratar como marionetes ou bonecos, né? Não, é a gente ser capacitado para tomar decisões. Então, se eu vou escolher alguma coisa, vou escolher uma casa, vou escolher um carro, eu vou escolher o lugar que eu vou viajar. Às vezes a gente joga para Deus decidir para a gente, às vezes a gente pedir, Deus, me dá sabedoria de tomar a decisão correta. Às vezes a gente joga muito para Deus, a gente confunde isso. A gente, Deus, me ajuda a escolher alguém para casar. Deus abençoa, a gente tem que orar, Deus dá direção, mas Deus vai levar a gente a uma condição onde a gente vai escolher. É a gente que escolhe, na graça de Deus, fazendo a vontade de Deus e nos capacita a fazer isso. Tem gente que acha que Deus vai manipular a gente. Deus, eu viro para a direita ou para a esquerda? Fala, não, eu te capacitei para que, indo para a direita ou para a esquerda, você faça a minha vontade. As pessoas têm muita dificuldade de lidar com isso, irmãos. As pessoas acham que Deus é um Deus que manipula a gente, às vezes, ao invés de nos capacitar a tomar decisões. Pense comigo. Você tem um filho, ele é pequeno, ele ainda não sabe atravessar a rua. E aí, quando ele é pequeno, você vai treiná-lo a atravessar a rua. E aí, uma das coisas que você fala é: olha para os dois lados, né? Toma cuidado com os pontos cegos para você não atravessar no lugar onde apareça uma moto, um carro. Você vai ensinar, né, ao ponto depois de ele conseguir atravessar aquela rua sem que você segure na mão dele. Então você está capacitando ele. É a mesma coisa Deus. Deus está nos ensinando. No início, ele pega na nossa mão, ele nos carrega, nos leva, mas depois, com o tempo, a gente começa a lidar com essa liberdade. Desde que isso não saia da vontade dele, ele vai ensinar a gente a atravessar essa rua de uma maneira, né, que existem várias formas, né? Mas aí ele nos capacitou para fazer isso. Então pense bem em relação à sua vida, algumas coisas, algumas decisões que você toma, que Deus está te capacitando a fazer isso. Não a ficar jogando para ele. Aí Deus, o que eu faço agora? O que eu faço agora? Às vezes a gente não quer ser capacitado, a gente quer que Deus faça, porque se der errado a gente coloca a culpa nele depois. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso para entender como é que Deus nos capacita para que a gente possa viver de fato em liberdade. Em nome de Jesus. Uma outra questão prática é praticar o arrependimento. O arrependimento deve ser uma prática contínua na vida do cristão. Sempre que houver um desvio no caminho de Deus, o crente deve se arrepender, buscar o perdão de Deus e renovar o seu compromisso de viver em santidade. Se a gente cometer um erro na caminhada, o que a gente deve fazer? Não ter remorso, ter arrependimento, ficar triste por aquilo e decidir não mais errar, né? Renovar esse compromisso com Deus, desfrutar do perdão e mudar. Lá em Provérbios, vai dizer que aquele que deixa o pecado, aquele que confessa e deixa, esse alcança a misericórdia. Então, se a gente cometeu um erro, que a gente possa se arrepender de fato e buscar esse renovo, essa mudança e voltar a viver, né? Renovar esse compromisso de viver em santidade. Então, a gente precisa
entender a nossa condição e muitas vezes é preciso a gente rever o nosso caminho e se arrepender. Não, Deus, eu estou na tua presença, estou fazendo isso, né? Já estou aqui achando que eu estou certo, só porque eu estou muito tempo na igreja, só porque eu faço isso, eu faço aquilo. Não, peraí, Senhor, não quero fazer isso mais, não. Eu quero crescer, eu quero me aperfeiçoar. E aí usar, né? Praticar o arrependimento. Isso quando a gente comete um erro. Quando a gente não comete, os erros são cometidos pela nossa natureza, né? Tem coisas que a gente comete pela natureza e tem coisas que a gente vai errando, chega uma hora que começa a virar um costume. Mas quando a gente vai caminhando diante de Deus, alguns erros a gente acaba cometendo, mas aí a gente precisa viver essa transformação contínua. A vida cristã é um processo contínuo de deixar o velho homem e viver como uma nova criatura em Cristo. Isso envolve o crescimento espiritual, busca por santidade, um relacionamento mais profundo com Deus. Então, são três questões práticas que a gente pode conversar um pouquinho aqui agora. E aí eu termino destacando. A doutrina wesleyana do livre-arbítrio e arrependimento destaca a liberdade que Deus dá ao ser humano para escolher segui-lo e a necessidade de abandonar a velha vida de pecado através do arrependimento. Esse ensino reflete a crença de que a salvação é uma jornada que começa com a escolha consciente de aceitar a graça de Deus. Passa pelo arrependimento e leva à transformação contínua pela renovação do Espírito Santo. Ao viver essa doutrina, o cristão é chamado a caminhar em liberdade, confiando na graça de Deus para guiar cada passo em direção a uma vida plena em Cristo. Então, o conteúdo que eu tinha que mostrar para vocês é basicamente esse, bem objetivo. Lembrando que o assunto pode desdobrar e a gente falar muito sobre eles, mas a ideia principal é destacar essa doutrina que é o livre-arbítrio, a capacidade que Deus nos concede de escolher e o arrependimento, que é uma condição da gente viver essa salvação que Ele oferece. O amor de Deus é incondicional. O amor de Deus é incondicional. Mas quando esse amor incondicional da parte de Deus chega até nós, a gente precisa dar respostas. E na doutrina bíblica wesleyana, a gente entende que essa resposta é o arrependimento. O arrependimento é o quê? O arrependimento é ter noção do que a gente fez, do que a gente é capaz de fazer, do que a gente praticou enquanto pecadores, o que a gente fez de errado. Quais as ações que a gente acabou cometendo, realizando enquanto ser humano, e entender o que a gente fez de errado, o que a gente precisa mudar. E aí, não só aquele que se converteu, está se convertendo agora, mas aqueles que já se converteram, qual tem sido a sua vida, a sua prática de olhar e falar, eu preciso mudar, preciso aperfeiçoar. É uma sequência, né? Na próxima aula a gente vai falar sobre alguns pontos interessantes sobre graça justificadora, né? O que acontece quando a gente se arrepende e a graça na sua ideia de santificadora. Justificação e santificação. A gente vai estar falando isso na próxima aula. Mas nessa aula, a gente destaca esse livre-arbítrio que Deus dá para a gente. Esse livre-arbítrio nos leva a uma resposta. É necessário uma resposta. A resposta é o arrependimento. Me arrependo de quem eu fui, me arrependo das coisas que eu faço. Mudança de mente. Alguém quer falar alguma coisa, irmãos? Nessa questão prática, alguma dúvida? Fala aí um de cada vez para a gente. Eu tenho um pouco de dificuldade para separar Fala, Fernando, vai falar. aquela. Você falou aí da escolha, né? De jogar para Deus. É, obviamente, eu concordo com o que você falou, inclusive por essa questão humana nossa, né? De meio da covardia, de querer jogar a culpa para o outro, né? A culpa é da mulher que tu me deste. Isso aí está bem entranhado no nosso DNA e a gente quer fazer isso com Deus. Mas, ao mesmo tempo, Betinho, a gente vê na Bíblia algumas questões, essa questão da escolha. Pera aí que eu tô com uma visita aqui.
É, essa semana mesmo eu estava pensando sobre. Só um minutinho, gente. Meu cachorro. Tá socializando com os amigos dela aí da rua. Não tem Deixa eu WhatsApp. latir, fique em paz. Aí, Josué, por exemplo, aquela passagem, Josué que fez aliança sem, porque foi enganado, e a Bíblia deixa claro ali porque não consultou o Senhor. Então, são questões que eu concordo com você, que a gente às vezes quer perguntar as coisas para Deus. Eu mesmo já caí muito nisso, perguntar e Deus não falar. A gente acha que Deus está falando, mas na verdade é o desejo do coração, aí dá errado e você ainda briga com Deus ainda. Mas a Bíblia tem essas questões de perguntar, sem mim nada podeis fazer, enfim. Então, eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade. Por exemplo, no passado, eu bati um pouco a cara no muro por causa disso daí, né? Me dei mal por achar que Deus estava falando. E hoje eu confesso para você que para fazer alguma coisa, Deus quase tem que me empurrar, porque eu fico assim, com tanto receio de estar vendo Deus onde ele não está e é só desejo do meu coração, para não errar no mesmo erro. Hoje eu seguro muito o pé até assim que não tenha muita opção, né? E aí eu faço a minha escolha entendendo a vontade de Deus para minha vida. Mas o meu receio hoje de fazer por mim achando que é Deus meio que faz eu postergar muita coisa. Porque eu tenho um pouco de dificuldade de entender esse limite aí. Porque eu entendo que o fio que limina aí, né? O fio que limita a direção de Deus e a nossa covardia, é a nossa e acaba querendo responsabilizar mais tarde, né? Das consequências. Eu entendo que é uma linha muito fininha. Eu tenho muita dificuldade de entender isso daí. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Porque assim, não dá para a gente ignorar completamente. Não dá para a gente simplesmente ir pelo intelecto. Não dá. A gente tem. Deus nos direciona. Mas eu entendo que tem coisa que, poxa, é com a gente. Eu não preciso pedir para Deus me direcionar para ir trabalhar. Eu tenho que trabalhar. Tem muita coisa que já está na Bíblia que eu tenho que fazer e as pessoas às vezes estão orando, pedindo direção de Deus. Mas tem coisa, igual você citou casamento, a gente ora e Deus nos mostra muita coisa. E às vezes o nosso desejo deixa a gente cego. Não sei, Betinho, mas tem coisa que a gente fica perdido, cara. Tem coisa que a gente fica assim, a gente precisa, às vezes são decisões com consequências graves que a gente precisa, a gente não vai saber fazer por nós mesmos. E aí a gente precisa de uma direção. E eu entendo que Deus nos direciona, Deus toca o nosso coração. Mas, talvez por ter caído nesse erro atrás, hoje eu tenho muita dificuldade para entender nessas questões, tá? Não estou falando questões bíblicas, não estou falando questões óbvias. Eu tenho que amar a minha esposa sempre. Eu não preciso de Deus me direcionar. Um exemplo, citando isso como exemplo, uma vez, uma das pouquíssimas vezes que eu e a Dani tivemos uma briga muito grave, muito feia, eu não sabia como arrumar depois a bagunça. E aí eu me acalmei e orei, falei, Senhor, eu não sei como arrumar, me ajuda, me ajuda. Eu senti Deus tocando no meu coração o que fazer, como falar com ela, as estratégias, né? E deu muito certo. E aquilo não ia vir de mim nunca, porque eu também estava ferido, eu também estava chateado, mas eu senti a direção de Deus para aqui. Mas então eu entendo que existem momentos em que essa direção não vai romper nunca o livre-arbítrio, claro, mas a gente tem momentos que a gente
precisa dessa direção porque a gente não sabe o que fazer. Então não fica muito a cargo do nosso intelecto, da lógica, da experiência. Só que eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade. Então, Mesmo. Hum, a grande pode falar. questão é a consciência. É você ter consciência de quem você é. Por exemplo, eu tenho consciência que tem situações que eu não consigo resolver. Deus me ajuda a resolver essa situação. Agora, se isso se torna algo repetido, demonstra Ah, uma situação que eu não tô, eu tô imaturo ainda. Tem momentos, né? Momentos que eu não vou saber. Eu conversando com meu amigo que é Cristo, Deus, o que que eu faço? Agora, não virar nem para Deus e nem para o irmão, que as pessoas têm mania de fazer isso na igreja, de virar para o irmão que tem o dom de revelação, tratá-lo ele como um guru, entendeu? atua também. O que você vai fazer? O que que eu faço? Eu faço isso, eu faço Aham. aquilo. Aqui, hora aqui para ver se meu casamento é de Deus ou não. Sabe, algumas Uhum. questões que aí você está tratando Deus como uma divindade só, não como seu pai. Porque a gente entende muito as coisas de Deus a partir da ideia do nosso relacionamento aqui com o filho, né? Eu tenho uma filha que vai fazer 20 anos, sei que não parece, obrigado, né? E eu tenho o Samuel, que está indo agora, né? Entrando na adolescência de vez, pré-adolescente, vai fazer 12 anos. E tem coisas que eu quero que o Samuel já faça. Eu preciso que ele tenha autonomia, e ter essa autonomia me honra. Entendeu? Me honra como pai. Então, Deus é a mesma coisa com a gente. Se toda hora eu me volto para Deus tomar a decisão por mim, eu tenho que tomar cuidado de eu estar tratando Deus apenas aquele que eu vou em Deus, que Deus só acerta. Ao invés de me capacitar, falar, Deus, eu estou tão capacitado até para errar, eu estou. Porque se der errado, eu tento de novo. É muita falta de consciência, às vezes, no nosso meio evangélico, sabe? É como Deus fosse o Deus que só vai levar para um lugar que dá certo. Não, por exemplo, se Deus tem misericórdia da gente pra caramba, porque se a gente fosse escolher, ou os outros escolher a gente, ninguém escolher a gente, não, rapaz, a gente é cheio de defeito. Deus ia falar: não, não, não pega, não escolhe isso aí, não. Então Deus permite, com a graça dele e com a presença dele, fala assim: não, vai, a minha vontade é isso mesmo. Eu quero que você ame aquele que tem defeito, eu quero que você abrace essa pessoa é a pessoa ideal que eu separei para você, né? Por quê? Separei, não quer, tá no contexto de você fazer minha obra, porque é assim mesmo que eu te amei, ué. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não cair. Agora, é claro que na minha limitação, muitas vezes eu falo assim, Deus, olha, sem brincadeira, eu reconheço que eu não estou sabendo lidar com isso. Um exemplo, né? Um exemplo, vou comprar um carro, por exemplo. Eu vou comprar um carro e esse carro, ele está esbarrando nas questões não de gosto, mas a questão mesmo de necessidade do que eu posso pagar, como é que esse carro está. Deus, me ajuda a não entrar numa furada, me ajuda a dar passo. Então, Deus vai me ajudar muito, no meu caso, por exemplo, na ansiedade. Eu não gosto de trocar de carro de jeito nenhum, porque eu fico assim, rapaz, vai que eu pego um carro ruim, um carro não sei o quê, não sei. Porque eu não tenho condição de ir lá e comprar um carro zero lá, né? Cheio das. Não, cara, te compra um carro dentro de uma realidade, aí você fica preocupado. Então, Deus vai me frear, vou pedir para ele me frear para mim tomar a decisão, ter paciência de achar o carro legal, tal. Então, nessa intimidade com Deus, jamais eu posso chegar assim, Deus, o Senhor que vai escolher o carro para mim. Aí, o que acontece, Fernando? As pessoas caem no erro de mostrar que a espiritualidade é o seguinte, olha, eu não compro um carro sem consultar o Senhor. Ao invés de falar, olha, eu sou maduro diante de Deus. Espiritualidade é maturidade. Não uma dependência mentirosa, porque na verdade não é uma dependência, é um tratar Deus como uma divindade que apenas me ajuda a decidir o que vai dar certo. Não a decisão de falar, não, eu vou. Olha só, Fernando, Deus está tão dentro de mim que está me levando a tomar a decisão de que, cara, eu vou comprar esse carro do meu irmão. Eu poderia comprar um melhor, mas eu vou comprar esse que eu vou ter condição de arrumar ele. Meu irmão está precisando, olha só, precisando de dinheiro, eu vou comprar esse carro dele. Não é o carro que eu queria, não. Mas Deus está me dando a clareza que eu vou poder ajudar. Então, é muita consciência de quem a gente é e realidade, não é isso mesmo que eu quero. Mas se der errado, não, mas já estou consciente do que pode dar, já vou me precaver aqui. É muita
É muita consciência do que emoção e Deus falar, é direita, é esquerda. Deus não é um GPS, entendeu? Deus não é GPS, Deus é Uhum. consciência. Então, agora é claro que na minha limitação, muitas vezes, por muita coisa que eu possa ter aprendido, eu falo, Senhor, eu não sei. Eu não sei o que que eu falo aqui, não sei o que eu digo ali, né? Não sei, eu não sei. Então, é muita. O livre-arbítrio nos leva para a consciência, o arrependimento também. É claro que a gente vai esbarrar nessas situações, Fernando. Vai esbarrar na situação assim. Ih, rapaz, Deus, eu não estou sabendo o que fazer. Ah, briguei. Briguei, aí Deus. Aí Deus vai nos dar uma lambada e falar: você vacilou, né? Então, Senhor, então me ajuda aqui, me ajuda na restauração. Aí na restauração, Deus vai mostrando: olha, então, te vai criando maturidade. Agora, imagina errar de novo no mesmo ponto, né? De novo no mesmo ponto. Deus, não sei o que fazer. Falei, mas você sabe como é que você chegou aí. Você sabe o que que você construiu para chegar nessa condição. E aí? Então, é consciência. Agora, é tentar. Por isso que às vezes, a gente é muito levado na emoção, cara. A gente é muito assim. O espiritual não é a consciência da maioria das pessoas, não é a consciência que tem anjo guardando a gente. Mas tem que ver, eu tenho que ver. Parece que ele não entendeu pela Bíblia, pelas experiências que ele tem, que agora está claro para ele isso. Está claro para ele isso. Não, ele fica lá. E será que está comigo ainda? Se ele tem consciência de quem ele era, como é que Deus o alcançou, rapaz, não vai duvidar. Ele não vai duvidar que Deus não está com ele. A consciência, a mente vai se expandindo, vai crescendo. Então, o livre-arbítrio é essa capacitação que Deus dá para a gente. Isso não impede, claro, de você falar, Deus, eu quero almoçar assim. O que que eu almoço? Ovo frito, né? Ou frango. Pronto, você já está escolhendo, né? Aí você vai no mercado, o que que é melhor para você? A pasta de dente com carvão ativo ou a Colgate mesmo? Colgate nem tem mais, né? Então você não vai poder escolher essa. Então, sabe, a gente vai amadurecendo. Agora, quando a gente esbarra na limitação, nas limitações, eu falar, Senhor, caraca, eu não estou sabendo lidar com isso, não. Aí, meu irmão, claro que eu vou me prostrar, vou falar, Senhor, não estou sabendo. E aí Deus vai, né? Não sei se eu respondi, Fernando, se eu consigo, mas é mais ou menos isso que eu penso nessa. Ela respondeu sim. É porque acaba sendo. Você respondeu, mas assim, essa linha que eu estou dizendo, essa clareza da linha que separa, né? É muito Acaba de cada sendo um. Eu concordo muito contigo que pessoal, é da sua. das pessoas. Mas aí, Fernando, aí na sua caminhada, no seu entendimento, você ter a consciência, peraí, eu faço de uma forma imatura, ou de fato é a minha total dependência de Deus, entendeu? Hum. Como é que eu estou em relação a isso? Aí depende muito da nossa reflexão, né? Porque, como eu disse, tem muita gente que gosta de falar, né, eu saio de casa, não saio de casa sem fazer uma oração, mas já chuta cachorro, entendeu? Briga com os outros, no trânsito é um cavalo. Eu falo assim, ué, mas, né? Porque assim, a capacitação de Deus é a gente, dependendo da rua que a gente pegar, a gente vai continuar sendo cristão, né? Dependendo da rua onde eu entrar, dependendo do carro que eu comprar, vou continuar sendo cristão. Essa é a vontade de Deus. Nessa vontade, Deus me dá liberdade de tomar a direita, a esquerda, de continuar indo reto. Essa liberdade que Deus nos capacita. Porque agora, Deus, eu vou para a esquerda ou para a direita? Aí Deus fala, ué, igual eu falei, citei o filho mais novo, né? Meu filho chega mais novo, ele pergunta qual camisa que eu vou usar. Rapaz, se vira. Você foi capacitado para escolher aquela que cabe ao momento. Ver qual que é melhor para você, ué. Entendeu? Acho que aí é questão da maturidade mesmo da gente chegar. Agora, tem certas situações que ele vai falar, eu não estou sabendo escolher. Aí ele pede ajuda, eu como pai, eu tenho que ter, né, peraí, não ensinei isso não. Agora, em relação a Deus, será que, né, onde Deus ensinou isso para a gente? Pode falar, quem quer falar aí? Sidney. Sou eu, isso. Eu costumo pensar muito Sidney na. Torgueiro, não é o Sidney Ou Souza não, tá, Gene. gente? Tem dois Sidney na igreja lá. Isso. Fala, meu irmão. Eu gosto de pensar da seguinte forma: a nossa caminhada diante da soberania dele, ele é capaz de tudo, de nos responder até coisas simples, até das coisas mais complexas da gente. Mas uma coisa que eu sempre vi e entendi que também dentro da maturidade é o seguinte: se eu já esgotei tudo o que eu tinha para fazer,
Se esgotou Uhum. tudo. Ah, por exemplo, qual camisa eu vou usar? Tá, mas você já esgotou todas as possibilidades de qual camisa você vai usar? Porque uma coisa é o seguinte, se você vai para o culto ou para um ambiente mais que exige um pouco mais de como é que chama a palavra? Um ambiente mais fino, ou você precisa de uma roupa adequada. Você sabe o que fazer, você sabe o que decidir, você tem as possibilidades na sua frente, você tem capacidade de escolha. Você tem. Ainda não passou de você. Né? E quando realmente esgota as nossas possibilidades, até mesmo na coisa simples de comprar um carro, você já esgotou todas as possibilidades de verificar esse carro? Você já verificou a placa, já verificou tudo, já verificou como é que é a manutenção dele, já pesquisou sobre isso, já pesquisou sobre aquilo, já fez tudo o que você tinha que fazer? Tá. Se você já esgotou todas as possibilidades que o seu braço, que a sua mente consegue, acho que é nessa hora que você pode chegar ao Senhor, e esgotei tudo. Me mostra o que eu não estou vendo, porque todas as possibilidades de ver, de perseguir, de entender, eu já entendi. Agora, o que está no mistério, né? O que me acrescenta? O que o Senhor pode me acrescentar diante da sua soberania, daquilo que o Senhor tem? Porque a nossa caminhada, se não for permeada por isso, se não for dirigida por isso, tipo, gente, sim, eu tenho o poder de ir até aqui. Ali, e é nesses momentos que eu creio que acontecem pequenos milagres, de repente o Senhor responder um sim, um não, ou apenas ficar em silêncio. E aí está a nossa maturidade também de entender que o silêncio é uma questão de espera. A gente precisa entender essas questões de porque quando é muito complexo, qual vai ser o nosso comportamento diante disso? Como vamos pensar? Como vamos agir? Porque realmente entender ser trivial, ser infantil, imaturo perante o Deus Criador realmente é complicado. E, e olhando os mais velhos, olhando o pessoal que eu vi caminhando, eu sempre aprendi isso. Cara, esgota tudo que você tem primeiro, que é aí que eu creio que fica mais fácil você entender a soberania e a direção do Deus Criador para a tua vida, para tudo aquilo que você deseja nele. Que também acho que isso influencia muito pro que nós precisamos na caminhada. Uhum. É, é entender mesmo essa capacitação, gente, né? A gente nunca pode, acho que é sensibilidade. Por isso que a gente tem que orar. A gente ora muito por coisas às vezes. A gente ora muito por coisas e não ora às vezes para lidar com as coisas, né? De saber escolher, de saber tomar decisões. Porque tem gente que a diferença do cristão é que o cristão sabe lidar, sabe escolher. Aquele não, o pagão, o ímpio, ele trabalha e consegue as coisas. O cristão não, o cristão ele consegue a partir de uma direção divina, ele trabalha, ele faz a mesma coisa que o pagão faz, mas ele se comporta diferente. Porque, como nós falamos, a graça preveniente concedeu ao ser humano a viver, a conquistar as coisas. Só que Deus quer levar o ser humano a um nível de consciência ainda maior. E quando eu alcanço essa consciência, eu vou ter consciência de tomar decisões sem que eu não coloque Deus como segundo plano. As decisões que eu tomar são decisões tomadas segundo a vontade de Deus. Mas não precisou Deus falando direita, esquerda. Não, você já sabe. Até se eu esbarrar em algo que vai além, para Deus, agora, é sempre, né? Sempre, até mesmo nessas decisões corriqueiras que a gente faz, está sensível a tomar algumas decisões, entendeu? Mas a gente tem que ter consciência disso, noção disso, que Deus nos dá as consciências da gente viver, não manipulando. É que é a grande questão. A soberania de Deus não nos manipula, a dificuldade que o calvinista tem de entender, de discernir isso, de digerir isso, tá? Deus é soberano, Deus sabe de tudo. Então ele cai no erro do determinismo. Tudo que acontece é determinado por Deus. Não, se fosse determinado, para que salvar aqueles que ele determinou? Já está salvo. Não, ele quis levar o homem a uma consciência, a sua imagem e semelhança. Qual a imagem e semelhança? São diversas. A principal delas é conseguir pensar, conseguir viver.
a conseguir escolher as coisas boas a partir da capacitação que ele vai dar para a gente. Então, essa capacitação leva a gente a viver o livre-arbítrio debaixo da sua vontade. Então, tudo que eu fizer, que eu consiga fazer ligado com Deus, orando, orando. Só que a gente tem que tomar um cuidado de transformar Deus, igual, por exemplo, a espiritualidade que a gente tem no nosso meio, aquela espiritualidade onde ele escuta Deus falando, meu filho, vira para a direita. Isso pode acontecer com a gente? Pode. Claro que pode. São experiências que Deus faz? Claro que Deus faz. Mas não pode ser toda hora. Se a gente ficar com Deus falando no nosso ouvido o tempo todo, ouvindo aqui assim, ó, seu tímpano, né, seu ouvido aqui toda hora, você vai ficar doido. Doido. Agora você tem que ouvir Deus é na sua consciência, sua capacitação. Deus te capacitou a falar assim: não, não, não. Segura agora, não é hora de falar, não. Não, é hora de segurar um pouco, é hora de. Não, não, peraí, deixa eu orar um pouco mais. É um Deus misturado com a nossa mente. Eu já falei isso lá na igreja, é a sensibilidade, essa espiritualidade que Deus quer levar a gente, essa maturidade, em Deus falar, isso aí, meu filho, isso aí. Você está maduro para tomar as decisões, para fazer as coisas, mas isso não significa que eu estou falando, Deus, tomei sem te consultar. Não, o jeito que eu estou fazendo é eu estou te consultando. Entendeu? Agora, a gente acha assim que a oração é um passo mágico, né? Orei, né? Agora Deus faz. Não, oração, Paulo vai dizer que é orar sem cessar, é o tempo todo conectado. Hoje está fácil de entender essa ideia que Paulo está dizendo lá em Tessalonicenses, é da internet. A internet, cada hora a gente usa a internet para alguma coisa, mas o tempo todo a gente está conectado. O tempo todo seu celular está com um pacote de dados lá conectado. Você consegue usar a internet tanto da sua casa, do lugar onde você trabalha, como o seu pacote lá com a operadora tem, porque ainda que você não esteja vendo o YouTube na hora que você está trabalhando, seu celular está conectado para chegar uma mensagem e alguém te avisar algo. Então, acho que é muito parecido com Deus. Estou conectado com ele o tempo todo, ao ponto de ele precisar me falar algo, de me alertar para alguma coisa, eu estou atento. Opa, peraí, acho que eu tô. Deus vai falar, opa, você está acelerando muito aí. Calma aí. Opa, calma, 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 você está indo pela emoção, calma. Então, é a sensibilidade para Deus brecar a gente em certas questões. Então, por isso que não é largar Deus, eu chegar na condição de nem perguntar mais para Deus. Não. Imagine só, você com seu pai que te ensinou várias coisas, você cresceu, aí você vai comprar uma casa. O dinheiro é seu, você trabalhou, você se esforçou lá com a sua esposa, tal, tal. Aí, pelo seu pai entender muito das coisas da vida, você vai lá, cara, mas eu vou dar uma conferida com ele lá. Eu estou muito claro disso aqui, mas vou dar uma sondada nele. Seu pai, por exemplo, ou alguém mais velho, você vai lá dar uma sondada. Beleza? Você está muito claro do que você quer. Deus é a mesma coisa, só que Deus, irmão, Deus está lá dentro da gente. E aí você vai. Então, esse livre-arbítrio é aqui que a gente fala, é uma capacitação constante para a gente tomar as decisões corretas e não cair no erro de jogar a culpa para Deus e não cair no erro de tratar Deus como um guru, né? E tratar Deus como guru e tratar os nossos irmãos também como guru, né? Não, aquele irmão lá, quando ele revela, é para lá, é para a direita, para a esquerda, né? Então, quando Deus usa alguém para mim nesse campo da revelação, é quando ele fala algo que representa, Deus usa, tá, irmãos? Eu creio nisso. Quando esbarro na minha limitação, tô ali fazendo tudo direitinho, e aí não tô conseguindo ver, porque tem coisa que não dá, a gente não sabe de tudo nessa vida. Alguém vai lá e, ó, é como essa mensagem chegando, entendeu? E aí eu não estou conseguindo discernir ela, faz. O que a gente não pode cair no erro, a gente, como o Fernando disse aí, né? É uma linha bem tênue, né? De você não cair, não cair no convencimento que você já sabe tudo, ou cair do lado onde, opa, vou jogar para Deus, irmãos. Opa, Deus resolve para mim, ao invés de eu assumir a bronca, não, vou jogar para Deus. Deus, e aí, Deus, o que que eu faço? Então, acho que o livre-arbítrio a gente tem que tomar muito cuidado para não descer para essas linhas aí que pode levar a gente a errar. Mais alguém, gente, quer falar? Ok, gente? Estão com fome já? Puxa vida. Então, gente,
Basicamente, aí depois vocês podem estar. Vou mandar o material lá para vocês. São essas duas doutrinas, né? Doutrinas da Igreja Metodista, né? Mas doutrinas da linha arminiana, né? Que a gente entende que seja a maneira de Deus manifestar a sua graça na nossa vida. O pecado original, que é a nossa condição como seres humanos, a graça de Deus, que é o amor de Deus, o favor de Deus, a iniciativa de Deus de salvar aqueles que estavam totalmente perdidos. Quando esse perdido é alcançado, quando esse perdido recebe a graça, recebe a capacitação de desfrutar desse livre-arbítrio. Quando então a gente se apropria desse livre-arbítrio, a gente dá uma resposta. A resposta é o arrependimento. E esse arrependimento leva a gente a ter consciência, nossa mente completamente amadurece, a gente sai da condição de cegueira espiritual e começa a enxergar as coisas que a gente não enxergava antes. Aí vem a maturidade, né? O constante, como ele vai usar o termo de arrependimento contínuo, que é que é essa ideia de que a gente está lidando sempre com as coisas que a gente sabe que é limitação, não só no campo moral, mas limitação como ser humano mesmo, de, que, é, que é totalmente dependente de Deus para aprender as coisas, por aí vai. Então, que a gente saiba viver, desfrutar desse livre-arbítrio com sabedoria, com maturidade, com responsabilidade, para que a gente possa se tornar uns crentes cada vez mais maduros na presença do Senhor, cada vez mais sensível ao Espírito Santo, cada vez mais consciente de quem Ele é. Sem essa consciência, a gente às vezes acha que Deus demora a falar, sem esse entendimento, a gente acha que Deus está longe, que Deus tem os seus filhos prediletos, tudo coisa que está em nós. E se a gente não amadurecer nesse respeito, a gente acaba tendo sentimentos e ideias equivocadas em relação a Deus. Então, tá aí para nós. Não regras, mas princípios bíblicos de como precisamos fundamentar a nossa fé. Né? Que a gente possa se conhecer um pouco mais, que a gente possa desfrutar dessa liberdade que só o Espírito Santo pode nos dar. Amém, gente? Amém. Bem, obrigado aí pela presença de vocês. Amém? Que Deus possa nos ajudar. E aí, o dever de casa, eu sei que cada um na sua correria, né? É pesquisar sobre o assunto, dá uma olhadinha, quiser que eu indique algumas coisas, alguns vídeos, você pode me perguntar lá no grupo. Depende muito do tempo de vocês, né? Do, da correria, a gente sabe aí, para poder estar aperfeiçoando nessa ideia. E aí, quiser conversar, igual esse ponto aí que a gente trabalhou sobre livre-arbítrio, né? Ué, como é que eu faço então? Conversando, entendendo a palavra, meditando sobre ela, que a gente vai amadurecendo e crescendo como filhos do Senhor. Amém, gente? Ok.